Meu nome é Caroline Prolo, eu sou advogada, trabalho com direito ambiental num escritório de advocacia aqui do Brasil, mas também, em paralelo com isso, eu trabalho num projeto internacional de uma organização britânica que chama IIED, International Institute for Environment and Development, que trabalha com os países vulneráveis nas negociações da Convenção do Clima da ONU. Então, eu já estou há algum tempo, desde precisamente 2012, participando das negociações climáticas como uma delegada desses países, desse grupo de países, né? São os Least Developed Countries, são os 48 países mais pobres do mundo. E então eu tenho trabalhado nesse projeto para dar assistência jurídica para esses países nas negociações. Acho que meu valor agregado aqui para essa conversa vai ser falar sobre essa minha experiência e ajudá-los então a passar vocês por essa experiência de certa forma, né? E por fim, eu sou uma das fundadoras da La Clima, que é essa rede de advogados e estudantes de direito, juristas no Brasil e na América Latina, né? A gente está começando no Brasil, mas a nossa proposta é expandir para a América Latina e o nosso objetivo é realmente formar entre a comunidade jurídica do Brasil verdadeiros especialistas em mudanças climáticas para que a gente possa ajudar melhor a formação das políticas e a fazer um caminho para o Brasil se descarbonizar e também se adaptar às mudanças do clima. Então, muito obrigada pelo convite, espero que a gente possa ter uma conversa bem bacana aqui. Bom dia, pessoal, vou me apresentar também, então. O meu nome é Fabiano, é um grande prazer para mim estar aqui, estou muito feliz de poder estar compartilhando com vocês aqui algumas coisas. Eu também sou advogado, inclusive eu e a Carol fomos colegas de faculdade lá muito tempo atrás, na URGS, em Porto Alegre. Eu sou especializado em Direito Internacional e atuo, na verdade, não como advogado, mas como consultor. Venho atuando com organizações internacionais desde 2012, justamente sobre essa área ligada ao desenvolvimento sustentável. Então, temas como mudanças climáticas são uma parte bem importante do meu trabalho, que envolve pesquisa jurídica, capacitação e assistência técnica jurídica para países em desenvolvimento, para ajudar eles a implementarem esses acordos internacionais, a revisarem as suas legislações e capacitarem as suas instituições para atuar melhor nessas temáticas. Então, acho muito bacana, também sou membro da La Clima, sou coordenador do grupo de trabalho sobre agricultura e mudanças climáticas, e nós achamos muito bacana essa proposta de vocês. Eu lembro, quando eu estava na faculdade, eu participei de uma, não foi de uma COP-MOP, mas foi de uma MOP da OMC, eu lembro que representei a China em umas negociações, e foi uma experiência muito bacana. E nós ficamos muito felizes de ver o engajamento assim de vocês mais jovens sobre isso. Acho que é tão importante, né, para que haja realmente não só mais ação climática no futuro, mas também mais informação entre toda a comunidade do que é esse problema, de como esse problema afeta todo mundo e o que cada um pode fazer sobre. Então, mais uma vez, feliz de estar aqui. Então, em primeiro lugar, algumas considerações rápidas sobre o fenômeno das mudanças climáticas em si mesmo, que é, né, é claro, o objeto das negociações que vocês vão estar participando. A gente acha importante falar sobre isso porque ainda existe muita dúvida, né, muitas questões ainda são colocadas sobre o que são o que é esse fenômeno, se ele é real e quais são os seus efeitos, as suas causas. Então, a Convenção do Clima da ONU vem a tratar especificamente do fenômeno da concentração de gases, os chamados gases de efeito estufa na atmosfera. A gente sabe hoje, e a ciência nos diz isso com bastante segurança, que o clima da Terra ele sempre passou por mudanças, né? Ao longo dos milhares de anos de existência do nosso planeta. Ele já mudou várias vezes, mas nos últimos 10 mil anos, vamos dizer assim, ele foi mais ou menos estável. E ele é estável graças enfim, às transformações que o planeta passou, mas os chamados gases de efeito estufa, como por exemplo o dióxido de carbono, CO2, ele tem uma função, né? Ele não é por si só um gás com efeito negativo.
Se a gente vai para o espaço, né, a gente vê os astronautas, eles estão sempre com uma roupa bem grossa, porque é frio no espaço, né? Então, esses gases de efeito estufa, eles criam uma camada em volta da Terra, e essa camada tem uma função de reter calor, né? Vocês veem por essa figura desse primeiro slide, que esses gases têm essa função de reter o calor aqui em volta do nosso planeta, e com isso fazem que o clima da Terra seja o que ele é. Então, esses gases não são por si só negativos, e neles não se incluem só o CO2, mas também outros como o metano, que também tem essa função. Agora, qual é o problema que a gente vem enfrentando? O planeta Terra, apesar de ele ter passado por muito tempo por essas transformações que eu falei ao longo da sua história, principalmente nos últimos 200 anos, a partir dos anos 1800, que foi inclusive quando a temperatura da Terra começou a ser medida de forma mais sistemática, mais científica, também houve uma grande transformação na nossa sociedade, na maneira como a gente, humanos, interferimos com o planeta. E o que aconteceu? Ocorreu a Revolução Industrial em 1800, né? 1800 e alguma coisa, começou a ocorrer a Revolução Industrial com o advento da criação de novas máquinas movidas a carvão, depois a petróleo. Então, começou a acontecer uma emissão muito mais acelerada de gases de efeito estufa, né? Principalmente de CO2, mas de outros também, na atmosfera. Isso porque também, a gente observou também, a partir dessa época, mais ou menos, um crescimento exponencial da população da Terra. Até os anos 1800, alguma coisa, se a gente olha um gráfico, a população da Terra tinha ficado mais ou menos estável em aproximadamente 1 bilhão de pessoas. Do final dos anos 1800, início dos anos 1900, a gente passou primeiro para 3 e agora estamos em quase 8 bilhões de pessoas na Terra. E todas essas pessoas vivendo um estilo de vida baseado né, nessas tecnologias movidas a gases, a combustíveis fósseis, carvão, petróleo e outros, consumindo muito, né? Então requerendo muita energia, muita poluição também em diversas formas, inclusive a alimentação, né? A gente sabe que o sistema de produção dos alimentos também é uma causa de poluição de gases de efeito estufa, porque, em primeiro lugar, quando a gente corta as florestas, elas deixam de atuar na sua função de absorver CO2 da atmosfera e liberar oxigênio, né? Então, essa atividade que as árvores exercem, ela cessa. E a prática de agricultura também pode ser uma fonte de emissões. Então, basicamente, a gente observou um fenômeno de uma aceleração muito grande de emissões desses gases na atmosfera, e isso desequilibrou esse sistema climático do planeta que havia sido estável por os últimos milhares de anos. Então, pela primeira vez na história do planeta, é a ação humana e não o equilíbrio da natureza que é uma fonte importante de mudança nesse equilíbrio do sistema climático da Terra. Isso é o primeiro ponto que é muito importante que todos tenhamos bem claro. Assim, nós somos um fator de interferência na natureza tão forte que hoje em dia os cientistas chamam a era que a gente está vivendo de antropoceno, que é a era em que os humanos são uma fonte assim primordial de desequilíbrio na natureza. Isso também é outro dado interessante de trazer, que a gente já alterou 70% da superfície não congelada do planeta. Então é realmente assim, é muita coisa. Eu ainda vejo gente por aí dizer: não, mas como que nós, né, nós humanos poderíamos realmente ter essa interferência? Mas pensem sobre isso. Se a gente já foi capaz de mexer em 70% da Terra, né, da cobertura do planeta que não esteja congelada, claro, para mim parece bem claro que realmente a gente também seja capaz de ter influído nesse equilíbrio do planeta que
não tinha essa interferência tão grande da gente até antes. Então, essas emissões, elas causam esse fenômeno, né, essas emissões de gás, os chamados gases de efeito estufa, né, elas causam esse fenômeno de aquecimento cumulativo, porque elas permanecem na atmosfera por centenas de anos, mesmo que a gente parasse de emitir tanto CO2 e os outros gases, esses gases continuariam ali. E então a gente tem esse problema, e além disso, ele se torna um problema global, porque apesar de alguns países emitirem mais, vai tudo para a mesma atmosfera, né? Então, os efeitos dessa concentração de gases também eles são globais, né? Não distinguem fronteiras. Então, uma vez que um país continue poluindo, ele causa um problema para todos os outros. E é por isso que realmente esse problema hoje em dia é considerado um problema global. Eu gosto bastante de mostrar esse gráfico aqui, que eu acho que é bem elucidativo para quem ainda acha que isso não é um problema. Ó, aqui a gente vê, né, a variação da temperatura média da Terra através do tempo. Tá? Aqui seriam, né, as medições em países, mas vocês vão ver que é mais ou menos uma coisa global. Aqui, quando começa a ficar vermelho, é porque passou do zero, né? E começa a chegar em 1 grau a mais de calor. Então, olhem o que acontece principalmente a partir, né, dos anos 2000. Acho que isso deixa bem claro que realmente o nosso clima está mudando, né? E o aquecimento global é, na verdade, uma das consequências, né, dessa concentração tão forte de emissões de gases de efeito estufa. Tem alguns países, por exemplo, que podem inclusive não ficar mais quentes, podem inclusive ficar mais frios, porque é muito difícil para nós entendermos, e os cientistas ainda estão estudando isso, quais vão ser os efeitos concretos, né, das mudanças climáticas. Uma das causas, assim, dos efeitos visíveis que a gente pode ver é uma aceleração na ocorrência de efeitos climáticos extremos, então furacões, tempestades, secas. Então, uma vez que a gente interfere assim de forma tão importante nesse equilíbrio do sistema climático da Terra, é difícil prever o que a gente vai causar exatamente. E por isso é tão importante que haja realmente mais ação para impedir isso, que é justamente o objetivo dessa convenção, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que foi assinada em 1992, no Rio de Janeiro, aqui no Brasil.